Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Nicole Fusco e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e também pelo canal do YouTube. Hoje é terça-feira, 15 de outubro de 2019. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A operação apura o uso de candidatura laranja pelo partido do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Também são cumpridos mandados na sede da sigla em Pernambuco e em uma gráfica. Ao todo, 9 mandados foram autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado para a Operação Guinhol, atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral. A ação busca saber se houve fraude no emprego dos recursos destinados às candidaturas de mulheres. Ao menos 30% dos valores do fundo partidário deveriam ser empregados em campanhas femininas. Mas, de acordo com a PF, há indícios de que o dinheiro foi desviado e usado por outros candidatos. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O Supremo Tribunal Federal julga nesta quinta-feira a validade da prisão após condenação em segunda instância. O presidente da corte, ministro Dias Toffoli, marcou a análise de 3 ações que questionam o atual entendimento para o tema. Governo pede ao Tribunal de Contas da União para revogar a decisão que suspendeu a campanha publicitária do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O grupo de trabalho da Câmara, que discute as medidas propostas por Moro, adiou a reunião marcada para hoje, em que deveria concluir a análise do texto. Eduardo Bolsonaro avalia que o apoio dos Estados Unidos à entrada de Argentina e Romênia na OCDE não coloca em risco a indicação dele à Embaixada do Brasil em Washington. O deputado federal avaliou que a candidatura segue firme e que o suporte ao pleito brasileiro, manifestado por Donald Trump, se mantém. Novo limite para compras em free shops de aeroportos passa a valer em janeiro de 2020. O valor vai dobrar, passando de 500 para $1.000, de acordo com a portaria publicada nesta terça-feira. O presidente da Turquia diz que seguirá com o ataque aos curdos na Síria, mesmo com a pressão dos Estados Unidos. Recep Tayyip Erdogan ainda acusou as forças curdas de liberar de forma voluntária integrantes do grupo Estado Islâmico para semear o caos na região. Incêndio na Catedral de Notre Dame, em Paris, completa 6 meses nesta terça-feira. A reconstrução deve começar no segundo trimestre do ano que vem, mais rápido do que se imaginava. Esses e outros destaques você acompanha no Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. Em reunião na Câmara, a bancada do PSL debate hoje a situação do partido após as críticas do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a bancada do PSL se reúne hoje na Câmara para discutir o futuro do partido, rachado depois das críticas do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o presidente recebeu aqui no Palácio do Planalto os advogados Admar Gonzaga e Karina Cufa, que ficaram responsáveis por definir uma estratégia jurídica que garanta os mandatos dos deputados que decidirem, por exemplo, sair do PSL juntamente com o presidente Bolsonaro, se essa for a estratégia do grupo. A tarefa não é simples, uma vez que as regras eleitorais são muito claras. O presidente Bolsonaro, ontem na saída da Alvorada, foi perguntado sobre o encontro com os advogados, mas evitou falar do assunto. Essa é questão particular. O porta-voz da presidência, Rego Barros, explica que ainda não há definição sobre os próximos passos. O presidente analisa a situação referente ao seu posicionamento em relação ao PSL dia a dia e usa uma metáfora que lhe é usual. Qualquer casamento é passível de divórcio. A reunião hoje da bancada deverá ser tensa. Dentro da legenda, há quem defenda a expulsão de pelo menos 4 deputados. Surgiram ontem também especulações sobre uma possível fusão com o DEM, uma das alternativas para evitar a chamada infidelidade partidária.
mas a ideia é vista com desconfiança. O deputado Coronel Tadeu, que não é considerado do grupo de Bolsonaro, até que tentou um encontro com o presidente da República. Esteve aqui no Palácio do Planalto, mas não foi recebido. Ele defendeu a necessidade de que seja aberto um canal de diálogo dentro do partido. Tem erros de todos os lados, não é só do presidente Bivar, não é só do presidente Bolsonaro, né? Os egos estão espalhados por todo momento, através das redes sociais, principalmente através das redes sociais, e é hora de todo mundo pegar a ponta do nariz e começar a olhar um pouquinho para o chão. O deputado disse não acreditar nas ameaças de expulsão de parlamentares, mas que não se pode também descartar a possibilidade. Por isso, ele defende que todos sentem para conversar, deixando os interesses pessoais de lado. Disse ainda que os filhos do presidente também precisam baixar o tom, precisam ser mais comedidos nas palavras e ações. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, disse que espera que as disputas internas dentro do PSL não interfiram nas votações da casa. Esse é um ano de aprendizado para todo mundo. Aprendizado para quem chegou ao poder executivo, aprendizado para quem chegou ao poder legislativo. O PSL é um partido novo, porque foi fruto de toda uma votação ocorrida no pleito passado e ela muito puxada pela votação ao presidente Jair Bolsonaro. Portanto, vamos aguardar as tratativas que estão em curso dentro do PSL para depois nos manifestarmos. O líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, lembrou que o PSL poderia ter acabado se não fosse pela eleição de Bolsonaro. O PSL elegeu apenas um deputado em 2014 e mais de 50 em 2018. Com isso, o fundo partidário destinado à legenda também cresceu na mesma proporção. O discurso de que a briga não tem nada a ver com dinheiro é rebatido por vários parlamentares que ressaltam que o problema gira em torno, sim, dos recursos do fundo partidário, uma vez que até 2022 o PSL deverá receber cerca de 737 milhões de reais. De Brasília, Luciana Verdolim. A reforma da Previdência dos Militares pode ir à votação hoje na Comissão Especial da Câmara. De Brasília, Antônio Maldonado. A Comissão Especial da Câmara, que discute a reforma dos militares, pode votar o relatório do deputado Vinícius Carvalho nesta terça-feira. Se o texto for aprovado pelo colegiado e não houver recurso, pode seguir direto para a análise do Senado. Mas, por se tratar de um tema polêmico, a expectativa é que a proposta passe sim antes pelo crivo do plenário da Casa. Por se tratar aí de um projeto de lei e não de uma emenda à Constituição, a proposta precisa do apoio apenas da maioria dos parlamentares que estiverem votando em turno único. O parecer, que deve ser analisado nesta terça, estabelece para os policiais e bombeiros militares as mesmas regras previstas para as Forças Armadas, inclusive no que se refere às contribuições para pensões. Basicamente, aumenta de 30 para 35 anos o tempo de trabalho necessário para que os integrantes das Forças Armadas possam requerer benefícios previdenciários e cria um pedágio de 17% do tempo de serviço que faltar para os que ainda estão em atividade. Em contrapartida ao endurecimento das regras, os militares serão beneficiados com a criação e a ampliação de gratificações, assim como o reajuste do chamado soldo. Essas mudanças custarão quase 87 bilhões de reais aos cofres públicos ao longo dos próximos 10 anos. Enquanto as novas regras para o sistema de inativos e pensionistas evitarão gastos de cerca de 97 bilhões no mesmo período. Com isso, no fim das contas, a reforma gerará uma economia de aproximadamente 10 bilhões e meio de reais ao longo da próxima década. Fora a previdência dos militares na Comissão Especial da Câmara, os deputados também devem votar ao longo da semana pelo menos duas medidas provisórias importantíssimas para o governo. Uma é a que garantiu a reestruturação promovida pelo presidente da República nos ministérios da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência. E outra é a que cria o programa Médicos pelo Brasil, que surgiu para substituir o antigo Mais Médicos. Tudo vai depender, no entanto, da disposição dos presidentes da Câmara e do Senado, que retornam de Roma após terem viajado ao lado de diversos colegas para prestigiar a canonização da Irmã Dulce. De Brasília, Antônio Maldonado.
Em evento em São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro minimizou a crise no PSL. Quem conta os detalhes é a repórter Vitória Bel. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, minimizou a troca de farpas entre membros da sigla. O filho do presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a crise do PSL é contornável e o que ocorre são discussões pontuais no partido. Apesar disso, um grupo de deputados do próprio PSL quer o detalhamento de gastos de um evento voltado ao público conservador, organizado por Eduardo Bolsonaro na última sexta-feira. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, eles acusam Eduardo Bolsonaro de utilizar recursos do fundo partidário para bancar a conferência, que custou cerca de R$1 milhão. Ele, por sua vez, não quis responder às acusações, mas procurou amenizar o clima de racha dentro do PSL. E eu acredito que são discussões pontuais dentro do PSL que a gente deve resolver de maneira interna. É contornável, só para a morte não existe solução. Também nesta segunda-feira, o senador Major Olímpio defendeu a saída de Eduardo Bolsonaro da presidência do PSL paulista. O senador afirmou que o filho do presidente foi responsável por uma crise que está causando a destruição da sigla em São Paulo. Estamos às vésperas do ano eleitoral e o partido completamente desmantelado, as executivas municipais, a maioria foram simplesmente arrancadas, sem satisfação a ninguém. Com relação à permanência dele ou não no partido, para mim, torna-se indiferente. Eu gostaria que o pai dele, o Jair Bolsonaro, que é o nosso líder maior, permanecesse no PSL. Major Olímpio ainda defendeu a saída de integrantes do PSL que assinaram a exigência de prestação de contas do partido na semana passada. Entre eles, o senador Flávio Bolsonaro e 19 deputados federais. O senador ainda afirmou que está trabalhando para unir novamente Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar. Agora são 10h16 e a gente vai até o Rio de Janeiro conversar ao vivo com o Rodrigo Viga. Oi, Viga, bom dia pra você. Tudo bem, Nicole? Tudo certo, e por aí? Cadê o sol, Nicole? Pois é, cadê, Viga? Tô triste também, aqui em São Paulo a gente tá na mesma. Os alunos hoje de folga, né, sem aula, crente, professores também, parabéns de antemão aos professores de todo o Brasil. A base do nosso ensino, né, Nicole? O fato é que o tempo piorou. Estou aqui bem pertinho de um termômetro, está marcando 25 graus nesse momento, mas a tendência é declinante, viu, Nicole? Ouvintes e internautas da Jovem Pan. Uma terça-feira também de tempo fechado, muitos acidentes de trânsito aqui na cidade, em Campo Grande, na Zona Oeste. 12 feridos numa colisão entre um ônibus e uma van. Tivemos ainda um engavetamento envolvendo 5 carros, 5 veículos em um túnel, Marcelo Alencar, que fica na região portuária do Rio de Janeiro. Os feridos precisaram ser levados para hospitais das respectivas regiões, Zona Oeste e também centro da cidade do Rio de Janeiro. Tem operação da polícia acontecendo em várias comunidades, sendo que a principal delas resultou na prisão do traficante de drogas conhecido como Fabinho da São João. São João é um morro no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele seria o chefe do tráfico de drogas desta comunidade e da favela de Manguinhos, que a gente fala rotineiramente aqui no microfone da Jovem Pan, porque ela é palco de confrontos e conflitos permanentes entre policiais e traficantes. Foi preso em Itaboraí, na região metropolitana. O Fabinho São João, minha cara Nicole, era uma espécie de contador, gerente financeiro da principal facção criminosa aqui do Rio de Janeiro. Um detalhe importante, já que a gente está sempre falando sobre o pacote contra o crime, né, o pacote do ministro Sérgio Moro. Esse cidadão, esse criminoso, ele esteve preso entre 2019 e 2016. Chegou até a ficar preso em um presídio federal no Mato Grosso do Sul, mas conseguiu a chamada progressão de regime a partir de setembro de 2016. Você acha que ele se reabilitou, foi purificado, está limpo, minha cara Nicole? Claro que não, né? Está novamente envolvido com tráfico de drogas, armas e munições. E um detalhe importante, ele teria um papel importante, relevante, na lavagem de dinheiro dessa facção criminosa aqui do Rio de Janeiro. Viu, Nicole, ouvintes e internautas
da Jovem Pan, tanto que montou empresas de fachada, de distribuição de gás para movimentar esses milhões e milhões que vinham do tráfico de drogas. Ele, portanto, foi preso em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na operação que está sendo realizada para cumprir 8 mandados de busca e apreensão. O mandado de prisão já foi executado. Segundo a polícia do Rio de Janeiro, viu, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, ele tinha pelo menos 5 empresas ou de fachada, ou que eram usadas para lavagem de dinheiro, e um rol de mais de 20 pessoas, entre amigos e parentes, para fazer a movimentação desses recursos ilícitos, desses recursos ilegais. Nicole, hoje é dia do professor, é dia do mestre, né, minha cara Nicole? Exato, Viga. Meus parabéns também para todos os professores, profissão essencial no nosso país. Pena que é mal remunerada, né, minha cara Nicole? Não é bem reconhecida, né? Se assim fosse, nós estaríamos certamente em outro nível, em outro patamar. Mas um jovem foi suspenso da escola pública onde ele estudava em Araruama, na região dos Lagos. Sabe por quê, Nicole? Porque ele estava usando as redes sociais para propagar imagens com apologia à morte e a armas. Nicole, ele aparece em muitas cenas encapuzado, usando balaclava e também armas de fogo, entre elas escopetas. Essas imagens começaram a se difundir rapidamente entre os alunos da escola e eles ficaram com medo de ali estar sendo preparado um novo ataque, um atentado que já foi, inclusive, registrado no Brasil e é recorrente em escolas dos Estados Unidos. Esse aluno foi suspenso da escola em Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, e agora está sendo, vamos dizer assim, acolhido, assistido por um programa do governo do estado do Rio de Janeiro, para ver se tem condições de voltar ao ambiente escolar, ao convívio com outros colegas, outros alunos. E em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, um policial da ativa, ele foi afastado de suas funções, está detido porque bateu na mulher, viu, minha cara Nicole? Teria tido uma discussão com ela na saída de uma festinha. Os dois estavam numa festinha com uma filha de 7 anos de idade. Ela teria xingado o policial militar, teria o chamado de palhaço. Ele ficou irritado e partiu para cima da mulher com socos e pontapés. Tudo isso na presença da menina de 7 anos de idade. E essas imagens foram flagradas por um circuito de segurança de um prédio, de um condomínio em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. É claro, se difundiram, se espalharam rapidamente. O policial se apresentou e foi detido para ser investigado por este caso de tentativa de feminicídio ou uma agressão, né, de um agente de segurança a uma mulher, porque ele não suportou ser chamado de palhaço, minha cara Nicole. Tá certo, Viga. Obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. Para você também. Mais um caloroso e carinhoso abraço aos mestres e professores de todo o Brasil. Bom dia. Até mais. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, descarta a anulação de julgamentos da Operação Lava Jato. Reportagem de Marcelo Matos. Olá. Moro descarta a anulação de julgamentos da Lava Jato. Nesta quinta-feira, na pauta do Supremo Tribunal Federal, estão 3 ações contra a prisão em segunda instância. Após vazamento de mensagens, a parcialidade do ministro da Justiça e Segurança Pública tem sido questionada, como juiz nos processos do Petrolão. Qualquer decisão do Supremo que for tomada vai ser evidentemente respeitada, tem que ser respeitada a institucionalidade. Minha avaliação é que essa possibilidade da execução em segunda instância, essa é uma posição pública, foi um avanço institucional importante do próprio Supremo Tribunal Federal. Diante de críticas, o ministro Sérgio Moro revogou portaria editada em julho para a deportação sumária de pessoas com uma regra mais branda. Ao invés de 48 horas, agora são 5 dias de prazo, mas defendeu a legislação contra o crime organizado e o terrorismo. Nós preferimos deixar explícito na nova portaria algumas solicitações que foram feitas por organizações. Então, por exemplo, a portaria desde logo não se aplicava àquele estrangeiro que já tinha autorização para residência, pela redação dela, mas isso não estava explícito. Então daí nós reeditamos, colocamos isso. Não se aplicava ao estrangeiro que havia obtido refúgio, então nós colocamos isso explícito.
houve uma reclamação também do prazo, que era muito exíguo, e nós, ampliamos um pouco então. Em São Paulo, Sérgio Moro participou da reunião da diretoria da Fiesp e firmou com Paulo Scaff um acordo de cooperação técnica para captação profissional a detentos por intermédio do Senai. Não só para egressos, aqueles que já cumpriram pena, mas também da formação nos presídios, para que haja possibilidade, uma vez cumprindo a pena, de ter trabalho, ter uma profissão. Nós fizemos uma pesquisa que quando o egresso ele cumpre a pena, ele sai 70%, 80% dos casos, quando não arruma emprego, quando não tem uma profissão, não tem condições, ele volta para o crime. O ministro Moro chegou a dizer que o governo de São Paulo errou ao não transferir as lideranças do PCC em 2006, algo realizado apenas esse ano de 2019, o que contribuiu para a articulação da facção criminosa no Brasil e exterior. A Anatel autoriza que Gabinete de Segurança Institucional bloqueie celulares próximos a Jair Bolsonaro e a Hamilton Mourão. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e atende a um pedido do próprio GSI. O órgão pode utilizar bloqueadores no raio de até 200 metros de onde estão o presidente da República ou o vice. A agência especifica ainda que os equipamentos também poderão ser usados em operações que identifiquem risco à segurança de Bolsonaro e Mourão. Deputada Tabata Amaral confirma que vai apelar ao TSE para deixar o PDT sem perder o mandato. No programa Roda Viva da TV Cultura, a parlamentar revelou que o PDT não é mais o partido dela. Tabata foi punida pelo comando da sigla após votar a favor da reforma da Previdência e, desde então, de sofrer perseguição política. A deputada ainda não sabe qual será o seu destino se conseguir deixar o partido. Paulo Guedes diz que mudança de mix da política econômica resultou na queda da taxa real de juros. O ministro da Economia afirmou nesta segunda-feira que a coordenação da política fiscal e econômica tem sido chave no processo e começa a abrir espaço ao investimento privado. Guedes ressalta a melhora no setor imobiliário em São Paulo e do varejo no Rio de Janeiro. Os técnicos do governo acreditam em melhora da atividade econômica no último trimestre deste ano, com taxa de crescimento de 2%. Agora são 10h26 e a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar da torcida para que a Jovem Pan ganhe o prêmio Caboré como o melhor veículo na produção de conteúdo. Eu acho que a Jovem Pan merece muito isso. A gente produz um conteúdo plural, diversificado, que aposta na opinião, aposta em comentaristas que trazem uma visão múltipla dos principais assuntos e isso se reflete na nossa audiência massacrante nas mídias sociais, nas redes, nas nossas plataformas digitais e no rádio. Então, eu acho que nenhum outro veículo como a Jovem Pan é um case tão grande de sucesso na produção de conteúdo de qualidade. Então, essa gaiolinha aqui é um bom presságio de que a gente vai sim ganhar o Caboré e ele vai vir aqui para a Jovem Pan. Eu sou Maurício Meirelles, humorista, redator, repórter, filósofo, astrólogo e agora o novo apresentador do mais novo projeto aqui da Jovem Pan, é o Stand-Up Jovem Pan. Eu, junto dos principais comediantes da atualidade, comentando as histórias mais bizarras de cada um e os assuntos da semana. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, ao vivo, no 100,9 e no meu canal no YouTube, Maurício Meirelles. E eu sou Renato Albani, humorista, comediante, modelo e atriz. E estarei toda semana junto com o Maurício Meirelles nesse programa, porque precisa ter piada e alguém engraçado pra fazer funcionar. Legal, mas assim, a ideia era só eu fazer, você tá convidado, mas não pra... Entendeu? Não, mas é porque agora... Só eu, o Albani, vai ter um convidado, mas talvez o convidado pode ser o Albani, porque talvez ele não fique fixo. Eu tô toda segunda fixo, eu sou contratado agora, eu tô contratado. Tá, contratado, se fala. Contratado. Tá, então, rapidinho, só fazer aqui. Vem aí, então, o Stand-Up Jovem Pan, toda segunda-feira, 9 horas da noite, ao vivo, só comigo. Eu tô dentro, toda segunda. Eu tô. Stand-Up
Jovem Pan. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10h30, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E o governo federal quer revogar a suspensão da campanha publicitária feita para promover o pacote anticrime do Ministério da Justiça. Destaque da repórter Camila Yunes. O governo pediu ao Tribunal de Contas da União nesta segunda-feira para revogar a decisão que suspendeu a campanha publicitária do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Na última semana, o ministro do TCU, Vital do Rego, determinou que a propaganda fosse retirada do ar. O grupo de trabalho da Câmara, que discute as medidas propostas por Moro, adiou a reunião marcada para hoje, em que deveria concluir a análise do texto. Ainda não há previsão de nova data. Na semana passada, o colegiado rejeitou o trecho da proposta que autorizava delegados a decidir sobre a prisão em flagrante nos casos de excludente de ilicitude. Os deputados aprovaram na mesma sessão a proibição da saída temporária para condenados por crimes hediondos. O relator Capitão Augusto, do PL de São Paulo, espera enviar o projeto ao plenário nos próximos dias. É inadmissível que ultrapasse essa semana, que a gente não consiga terminar essa semana, porque já foram pedidos 5 prorrogações de prazo. Então não tem mais nada que justifique tamanha demora para a conclusão dos trabalhos nesse grupo que nós estamos trabalhando e terminando de votar esse pacote. Então a minha expectativa é que essa semana nós terminemos, consigamos encaminhar ainda essa semana na quinta-feira para o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e vai ficar à disposição dele para avocar para o plenário, que é a nossa expectativa também. Então, é isso que nós aguardamos, né? E finalmente está terminando a votação final do meu relatório nesse grupo de trabalho ainda esta semana. O relatório construído pelo Capitão Augusto tem mais de 200 páginas e deverá ser votado na comissão até no máximo quarta-feira. A deputada Margarete Coelho, do Partido Progressista do Piauí, que comanda o grupo, avalia que o trabalho tem respaldo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. São temas muito sensíveis e, graças a Deus, os parlamentares que fazem parte do grupo são parlamentares extremamente comprometidos com o tema. Então, todos trazem um debate de altíssimo nível, todos trazem contribuições para os textos, está todo mundo muito empenhado em apresentar um bom resultado. Nós temos votado todas as semanas com segurança, com tranquilidade e temos recebido todo o apoio do presidente. A deputada considera um erro dizer que os parlamentares estão desidratando o pacote do ministro Sérgio Moro. No entanto, um dos itens retirados foi o que previa a prisão após a condenação em segunda instância. Em outra derrota para o governo, foi aprovada uma emenda que alterava outra proposta de ampliação do excludente de ilicitude. O relatório previa que se considerasse legítima defesa quando um agente de segurança que, em conflito armado, evita a agressão contra ele e outra pessoa. O Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. E quem conta mais sobre esse assunto de Brasília é o repórter Levi Guimarães. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta quinta-feira a validade da prisão após condenação em segunda instância. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, marcou a análise de 3 ações que questionam o atual entendimento adotado para o tema. Em 2016, o STF decidiu por 6 votos a 5 que a pena pode ser executada após decisão colegiada.
Desde então, a posição tem sido adotada para casos como o do ex-presidente Lula, condenado pelo então juiz Sérgio Moro e pelo TRF4 de Porto Alegre. A sessão desta quinta deve definir o entendimento final do Supremo sobre o assunto. A decisão de Toffoli causou reações imediatas no Congresso. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começa a analisar uma PEC com o mesmo tema. O texto inclui na Constituição a previsão de execução da pena para quem for condenado por decisão colegiada, ou seja, em segunda instância. Assim, essa passaria a ser a legislação vigente, independente do entendimento de ministros dos tribunais superiores. O presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, do PSL, marcou a reunião desta terça imediatamente após o anúncio de Toffoli. Para a relatora da PEC, a deputada Caroline Detoni, também do PSL, a proposta é importante para trazer segurança ao tema. Nós vemos que nós ficamos à mercê de uma insegurança jurídica e a população brasileira, cada vez mais, entre o fato, a condenação e os imensos recursos, desacredita da justiça brasileira a partir do momento em que a gente não tem uma posição segura na legislação, em especial na Constituição Federal, acerca do tema. A princípio, a prisão após segunda instância estava no pacote anticrime enviado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro, mas o grupo de trabalho que analisa a matéria decidiu que ela deveria ser discutida através de uma PEC e não por um projeto de lei. O deputado Felipe Francischini quer concluir a votação até a semana que vem. Para ele, aprovar a proposta é defender a Lava Jato. No entanto, o que nós queremos é passar um claro recado à população brasileira que não desacreditem da Operação Lava Jato, não desacreditem do combate ao crime, pois aqui na Câmara há deputados que não deixarão isso acontecer. A pauta também foi alvo de críticas por parte de senadores. Para o líder do Podemos, o senador Álvaro Dias, uma possível reversão do atual entendimento sobre prisão em segunda instância seria um retrocesso e motivo de revolta popular. A impressão que fica é que às vezes querem que a população chegue até o prédio do Supremo Tribunal Federal e jogue combustível sobre ele e risque o fósforo. Porque certamente a revolta se tornará incontida se nós caminharmos para trás. O senador Jean Paul Prates, do PT, defendeu o Supremo. Segundo ele, o tribunal deve atuar de forma independente da opinião pública. Acho que o Supremo não passou de ponto algum. É hora, de fato, de rever e refazer, fiscalizar, cumprir a lei. É o papel dele. E não é o papel dele atender clamor das urnas ou das ruas. Porque não é característica do Poder Judiciário isso. Outro tema do pacote anticrime que pode ser resgatado pela CCJ da Câmara é o excludente de ilicitude, que reduz ou elimina a punição a um agente que pratique atos em circunstâncias específicas. O projeto é um dos cerca de 60 itens na pauta da CCJ e pode ser analisado nos próximos dias. De Brasília, Levi Guimarães. E a gente continua em Brasília, mas agora para falar ao vivo com José Maria Trindade sobre esse e muitos outros assuntos. Zé, bom dia para você. Qual que é a expectativa em relação a esse julgamento de quinta-feira? Salve, Nicole. Muito bom dia a todos. Você viu aí que isso provocou um debate político muito grande no Congresso Nacional. Esse tema é tão polêmico que existem mais de 10 propostas entre emendas à Constituição e projetos de lei exatamente para definir ali um limite onde é que o réu condenado começa realmente a cumprir a pena. A Constituição fala que ninguém poderá ser considerado culpado a não ser depois do transitado em julgado. E o debate é onde está esse transitado em julgado. Entendem ali ministros do próprio Supremo Tribunal Federal de que esse transitado em julgado é a última instância, o último recurso, ou seja, nunca. É infindável aí a possibilidade de recursos, de embargos dos embargos de declaração, isso quando chega ao Supremo. Olha, Nicole, esse debate é apenas das excelências, dos poderosos, dos que têm foro privilegiado. Para o povo em geral, a realidade, pé no chão, é o seguinte: cometer um crime, será preso. É isso que entende o povo e é assim. E aí, depois de preso, o juiz vai analisar e decidir se ele pode ser solto enquanto o processo corre ou se ele continua preso. Esta era a realidade até agora.
E ficavam aí esses embargos dos embargos, embargos de declaração, para quem tinha dinheiro, para quem tem dinheiro para pagar caros advogados, que não são os melhores, mas caros. E ninguém sabe exatamente o porquê desse valor exorbitante quando chega nos tribunais superiores. Pois bem, agora com essa decisão, todos os juízes, todas as instâncias estarão de olho aqui no Supremo Tribunal Federal. Imediatamente, 190 mil presos podem ser soltos, exatamente porque estão cumprindo pena depois da condenação em segunda instância. Em muitos casos, houve já o transitado em julgado porque não houve apelação. Pois bem, com essa decisão do Supremo, haverá uma nova norma jurídica no país. Agora, o julgamento tem capa, nome e CPF. É o caso do ex-presidente Lula, né? E pode sair aí uma decisão intermediária, ficando para o Superior Tribunal de Justiça esta última instância. Olha, Nicole, a segunda instância não é à toa que ela é considerada assim. É porque, a partir daí, um processo não pode ser analisado quanto ao conteúdo, quanto ao mérito. Não se pode prestar depoimento, analisar provas, nem nada. Segunda instância considera que o processo foi fechado. E o Supremo e o STJ podem analisar questões jurídicas, se o devido processo legal foi cumprido, detalhes jurídicos e nunca o conteúdo, ou seja, a forma, a culpa. Então, é aí que mora a dificuldade. Eu, pela primeira vez, assim, eu não me arrisco aí a um resultado do plenário, não. O plenário está dividido no Supremo mesmo. Começa hoje, mas ninguém sabe quando termina. Zé, eu ia até te perguntar isso, se tem aí alguma perspectiva de que de fato saia uma decisão a partir desse julgamento, porque essa não é a primeira nem a segunda vez que esse assunto volta à casa, né? Até estava nas mãos da ex-presidente Carmen Lúcia de pautar esse assunto, ela acabou deixando agora para o ministro Dias Toffoli. Enfim, há aí alguma expectativa de que saia de fato uma decisão ou há a chance ainda desse assunto ser postergado mais um pouco? Vai ser prolongado porque a sessão será longa, né? Começa nesta quinta-feira e deve ficar mesmo para a semana que vem. O relator é o ministro Marco Aurélio, que tem 3 processos nesse sentido, para você ter uma ideia, e ele vem cobrando que o Supremo decida. Só que já existe uma jurisprudência de prisão depois da segunda instância. E jurisprudência no Supremo dura décadas, ou pelo menos deveria durar, não pode ser móvel, porque provoca instabilidade jurídica, né? As leis devem ser claras e maduras para que todos entendam o que deve acontecer. Esse assunto virou tão polêmica que muita gente diz que o fato de um grupo importante, inclusive o ministro da Justiça, decidir apresentar no caso do pacote lei e também essa PEC que está sendo votada, significa que não é pelo menos claro que não está definido, senão não precisaria de uma emenda à Constituição. Mas, enfim, há uma divergência muito grande e agora o Supremo vai, pelo menos, dar uma direção. Para mudar uma decisão do Supremo, só a emenda à Constituição. E Zé, mudando agora um pouco de assunto e falando a respeito dessa operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, também de uma gráfica e da sede do partido lá em Pernambuco. Essa operação, essa ação, de alguma forma, agrava a crise que já existe no PSL? Agrava. Já existe uma troca de chumbo grosso entre os dirigentes nacionais do PSL e o grupo do presidente Jair Bolsonaro, familiares e os deputados ali próximos. É uma troca de chumbos porque o presidente Jair Bolsonaro ameaçou pedir ali uma auditoria nas contas do PSL e o presidente respondeu que sim, faria auditoria, mas desde a pré-campanha, passando pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. A operação da Polícia Federal hoje em Pernambuco, inclusive na casa do presidente do PSL, Luciano Bivar, tem como patrocinador o Tribunal Regional Eleitoral. Já existem ali investigações que duram há 10 meses sobre o Laranjal do PSL em Pernambuco. Existe outro processo, que é o de Minas Gerais, que tem como cabeça o presidente regional, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Nicole, esse é um assunto que parece que não é sério, mas é muito sério. Primeiro, porque se trata de desvio de dinheiro público
E segundo, fraude eleitoral. Esse processo de Pernambuco e esse processo de Minas Gerais vai chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, veja como a Justiça Eleitoral, que feita exatamente para julgar questões eleitorais, é atrasada. Recentemente, no início do mês, o Tribunal Superior Eleitoral, no plenário, decidiu uma pendenga lá de uma cidade do interior do Piauí. Lá na cidade de Valença, no Piauí, cinco mulheres foram candidatas e não fizeram campanha, não gastaram dinheiro e também não tiveram votos. O processo chegou no TSE e o TSE decidiu que houve fraude. Por quê? Se não houvesse as candidaturas laranja, ou seja, que não só se candidataram e não fizeram campanha, a chapa não teria cumprido a legislação eleitoral. E o TSE decidiu cassar todos os vereadores do PSL, todos. E entendem os ministros, maioria, e dividiu o plenário 4-3, né, de que a chapa toda foi cassada e novos vereadores chamados. Isso na eleição de 2016, só agora a decisão saiu do TSE. Se encaminhado nesse sentido, o TSE já tem um posicionamento, uma jurisprudência de cancelar toda a chapa, ou seja, toda a chapa de Pernambuco e toda a chapa de Minas Gerais, elas serão anuladas e novos deputados serão empossados, inclusive a cassação do ministro que é deputado, né, o ministro Marcelo Álvaro Antônio. Se essa situação vai para o nacional e o TSE entende que houve interferência desses laranjas, né? Se houve interferência na eleição nacional, é possível, inclusive, respingar aí na disputa pela presidência da República. Veja como o Tribunal Superior já encaminhou ali uma linha, né? Exatamente, e segundo o que você está falando, né, Zé, vai saber quando que essa decisão vai de fato ser tomada, em que situação, em que momento, né, ela será tomada. Se a eleição de 2016 foi questionada e agora chegou no Tribunal Superior Eleitoral, né? A de 2018 vai muito além mesmo, né? Quem sabe ano que vem, né, Zé? Não é tão rápido assim, não. Não, contando 2 anos. Não, 3, né? É verdade. 2021, então. Lá perto das próximas eleições. Exato. E Zé, só pra gente fechar, como que tá a movimentação do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa crise com o PSL? Ele tem conversado ainda com os advogados para tentar uma saída do partido? Como que tá essa movimentação por aí? Já está decidido. Será uma saída estudada, jurídica. O presidente está conversando com um leque de partidos políticos, alguns já abriram as portas aí como Patriota. O DEM, o líder do DEM, disse que aceita alguns integrantes do PSL, né, que irão mudar de partido, mas ali há reservas com relação ao grupo do presidente, ou seja, presidente e filhos. O DEM não aceita ali, diz que não há espaço para a militância política, até porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disputa, né, lá no Rio de Janeiro com o próprio presidente e família. É o mesmo local de militância e são adversários. Então, há dificuldades para o DEM. Mas o presidente está tentando formar um grupo partidário, uma fusão de partidos políticos para colher ali deputados do PSL e de outros partidos políticos que queiram virar base do governo. Isso é tradição, né? A criação de um novo partido foi descartada, então? Poderia ser a criação através de fusão partidária, não a criar desde o início, mas quando se funde 2 partidos para se transformarem em um terceiro, aí a legislação permite a mudança de partido sem ameaça ao mandato parlamentar, que é do partido político. Tá certo, Zé. Obrigada pela conversa, pelas informações. Uma boa terça para você. Muito bem, muito bom dia, Nicole. Bom dia a todos. Com a chegada do Natal, 91 mil trabalhadores deverão ser contratados de forma temporária pelo comércio. Vamos saber mais sobre essas informações com o repórter Vitor Brown.
O número de trabalhadores temporários contratados nesse Natal deverá ser o maior dos últimos 6 anos. A previsão é da CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Segundo a entidade, deverão ser abertas nesse final de ano 91 mil vagas, sendo que 8 em cada 10 são para vendedores, operadores de caixa e funcionários de almoxarifado. Se confirmada a projeção, seria uma alta de 4% em relação ao total de temporários contratados no Natal passado e o melhor resultado nessa data desde 2013. De acordo com o economista da CNC, Fábio Bentes, vários fatores contribuem para a previsão mais otimista. Uma inflação baixa, um IPCA baixo, portanto a inflação tende a corroer menos o poder de compra do consumidor. E finalmente, acho que aí sim o diferencial para o Natal um pouco melhor esse ano, a liberação de recursos extraordinários para o consumo, como o FGTS e PIS/PASEP. Segundo a CNC, as lojas de vestuário e calçados e os hiper e supermercados são os que mais vão contratar e a taxa de efetivação dos temporários deverá ser a maior dos últimos 5 anos. A expectativa é que 26% dos trabalhadores fiquem no emprego de forma definitiva. O economista Fábio Bentes explica que o índice subiu em relação ao último Natal, mas ainda fica abaixo do que era registrado antes da crise. É um número positivo, indica uma expectativa melhor para a economia, para o consumo no início do ano que vem, mas ainda estamos aquém dos cerca de 33% de trabalhadores efetivados, em média, antes da crise da última recessão. A Confederação Nacional do Comércio estima que as vendas de Natal vão movimentar em todo o país quase 36 bilhões de reais. A data é considerada a mais importante do ano para o varejo. O governo da Venezuela aumenta em 361% a renda mínima nacional, o que equivale a $15 por mês. A renda mínima é composta pelo salário mínimo e outros benefícios sociais, entre eles o bônus alimentação. Mesmo após o reajuste considerável, esse dinheiro mal dá para comprar 4 quilos de carne bovina. No ano passado, o governo decretou 6 aumentos que não recuperaram o poder de compra dos venezuelanos. A Argentina fechou 5.000 fábricas desde 2015, início do governo de Maurício Macri. Os setores mais atingidos são o automobilístico, têxtil e de máquinas, segundo a União Industrial Argentina. O país deve encerrar o ano com 50.000 fábricas em funcionamento. O fechamento levou à extinção de 150.000 empregos na área industrial. E sobe para 67 o número de mortos pelo tufão Hagibis no Japão. Pelo menos 15 pessoas seguem desaparecidas e outras 204 ficaram feridas. As rajadas de vento de até 200 km por hora afetaram diversas áreas do país, que tenta se recuperar após as inundações e deslizamentos de terra. Cerca de 75.000 famílias japonesas seguem sem eletricidade e 135.000 não têm água potável. O último estado do Nordeste a ser atingido pelas manchas de óleo, a Bahia já entrou em situação de emergência para encaminhar recursos aos municípios afetados pelo vazamento. Reportagem de Natasha Mazaro. O governador da Bahia, em exercício, João Leão, assinou o decreto estadual de emergência que libera recursos para 6 cidades atingidas pelas manchas de óleo. O valor a ser recebido por cada município varia de acordo com o volume das manchas e a extensão da orla. Até o momento, 35 toneladas de petróleo foram retiradas das praias baianas. O trabalho de coleta está sendo feito pelos municípios, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A Bahia foi o último estado a ser atingido pelas manchas de óleo. No entanto, já conta com 25 pontos de contaminação. Apesar da gravidade, o secretário estadual do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, ressalta que nos últimos dias houve uma diminuição das manchas de óleo. Com relação à comparação da realidade de hoje, segunda-feira, dia 14, e de sexta-feira, houve um decréscimo acentuado da quantidade de óleo que chegou às nossas praias. Nesta segunda-feira, a empresa Shell informou que, embora tenham sido encontrados tambores da marca na Praia da Formosa, em Sergipe, o conteúdo original dessas embalagens não tem relação com o óleo cru que manchou o litoral brasileiro nos últimos dias. A empresa avalia que os barris foram reutilizados por terceiros.
O governo federal havia solicitado explicações após análises feitas pela Universidade Federal de Sergipe verificarem que o material encontrado no interior dos barris era o mesmo das manchas de óleo que atingiram as praias nordestinas. O porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, afirmou que Jair Bolsonaro vem acompanhando a crise ambiental junto com o ministro do Meio Ambiente e que a União está trabalhando em parceria com os estados para resolver esse problema. Não apenas o governo federal, mas os governos estaduais, as organizações envolvidas no processo, todas elas estão unidas para combater essa crise ambiental que foi produzida por terceiros. Desde o fim de agosto, diversas manchas de óleo têm aparecido em praias do Nordeste. De acordo com o IBAMA, 166 locais foram atingidos pelo petróleo. Proposta que prevê aumento da licença maternidade para 6 meses avança na Câmara. O projeto da deputada Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, deve ser discutido pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A parlamentar defende o prazo com base no período da amamentação, que pode trazer benefícios à mãe e ao bebê. Se aprovada na CCJ, uma comissão especial vai analisar a PEC e depois o plenário da Câmara vota a matéria em 2 turnos. Após adiamento, a Anvisa deve votar hoje a regulamentação de maconha medicinal. A reunião vai debater os critérios para cultivo da planta para fins medicinais e a possível liberação de medicamentos à base de cannabis, derivados e sintéticos. Também será analisada a questão dos prazos de validade e documentações necessárias, além da realização de consultas públicas sobre o tema. Indicado por Jair Bolsonaro, o médico e contra-almirante da Marinha, Antônio Barra Torres, participa da sessão e não descarta a possibilidade de pedir vista. Correios vão recorrer ao STF contra a decisão do TST sobre dissídio coletivo. O Tribunal Superior do Trabalho aprovou reajuste salarial de 3% e cláusulas como adicional de férias de 70%. A ECT alega que essas condições são insustentáveis diante da atual situação financeira. O acordo coletivo dos Correios tem validade de 1 ano até 2021. O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, acredita que a política econômica do país está no caminho certo, mas vê demora na execução de agenda. Daniel Lian. O Brasil poderá crescer a taxas mais elevadas se fizer a lição de casa. Esta é a afirmação do secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles. Para ele, o país tem condições de crescimento superior a 2% ao ano. O ex-ministro diz que a política econômica está no caminho certo, apesar de diagnosticar demora na execução da agenda. A linha traçada pelo governo federal é a linha certa, a linha correta. É uma visão liberal, uma visão de desestatização, uma visão de abertura comercial. Agora, não há dúvida de que todo o processo de negociação com o Congresso, então esse processo de execução, em algumas áreas particularmente, às vezes ele demora mais e às vezes é um pouco mais cheio de ruído do que, digamos, seria necessário. A reforma tributária pode encurtar este caminho e a união dos estados em torno da matéria é fundamental. A reforma tributária é um passo importantíssimo e acredito que deveria ou deve ser o próximo. É a primeira vez que os 27 estados chegaram num acordo, apresentaram uma proposta que altera um pouco, mas adota como base a proposta de emenda condicional que está hoje na Câmara e que também tem uma no Senado. Estamos, então, trabalhando todos os estados nessa direção. Acreditamos que isso vai dar uma base para o Brasil crescer a taxas mais elevadas no futuro. Entre os itens que podem dar uma impulsão maior ao desenvolvimento do país, Henrique Meirelles destaca a lei do saneamento. Segundo ele, é imprescindível e urgente. Quer dizer, a lei do saneamento é fundamental para possibilitar maiores investimentos em saneamento que é tão necessário para o país e, no caso da Sabesp, viabilizando uma boa solução para a Sabesp, seja com capitalização, manutenção do controle
pelo Estado, se for a melhor solução, ou até uma privatização, se for viabilizado pela nova legislação. Henrique Meirelles participou de um evento na capital paulista, promovido pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Agora são 10 horas e 58 minutos e a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais notícias desta terça-feira. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. São 25 anos de rádio, 15 anos na TV e agora vamos arrebentar no digital. Merecemos ou não? Todos os dias a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Pontuar que contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas... Achei uma pegadinha bem desnecessária. A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Vini, onde você estava? Estava no narco, olha lá. E era tudo uma grande pegadinha. De segunda a sexta, meio-dia, horário de Brasília, tem o Pânico. Aqui temos brigas. Quando for pedir a opinião de alguém, calem a boca, fechem o bico. Entrevistas exclusivas. Quanto que ganha um profissional nessa área da jogatina lícita, né, que é o game? Convidadas maravilhosas. Aqui está ela, conhecida nacionalmente, uma das mulheres mais maravilhosas desse país, a Pra Frentex, Cleo, senhoras e senhores. E tudo isso no comando do Emílio Surita. Por favor, Emílio. Inscreva-se e ative o sininho de notificação, tá? Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11 horas e 2 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E vamos acompanhar agora o comentário de Rodrigo Constantino. Olá, Constantino, bom dia. Bom dia. Uma reportagem do Estadão desse fim de semana mostrou que 11% dos trabalhadores que cursaram faculdade ganham até um salário mínimo apenas. Faz tempo que o diploma universitário não garante um salário mais alto no futuro, começa a matéria. Desde a recessão, que tirou milhões de brasileiros de seus empregos e corroeu a renda das famílias, porém, só aumenta o número de trabalhadores que cursaram faculdade, mas tiveram de aceitar funções que pagavam no máximo um salário mínimo, continua a reportagem. A verdade é que o trabalhador está em uma situação complicada, avalia o economista Bruno Ottoni, da Idados. O mercado não está gerando tantos postos e os que surgem são de baixa remuneração. Ele vê o que está disponível e muitas vezes acaba aceitando uma ocupação que paga bem menos do que gostaria.
Isso vale de alerta para todos que falam que educação, entre aspas, leia-se ensino público, é uma espécie de panaceia. Sem livre mercado, o resultado muitas vezes é doutor dirigindo táxi. Cuba que o diga. O PT quase nos levou a esse destino. O quadro de terra devastada ainda é a herança maldita da era petista. Mas é crucial analisar também o lado estrutural, não só o conjuntural. De nada adianta formar profissionais se não houver mercado de trabalho para eles. Precisamos de menos dessa cultura do diploma, do canudo, e mais liberalismo, foco maior na produtividade do trabalho e no livre mercado. Há vários pontos a serem abordados aqui, né? A péssima qualidade desse ensino, na média, muitas vezes por conta da doutrinação ideológica de esquerda, marxista mesmo, que afasta as faculdades da realidade do mercado de trabalho. O fato de que muitos poderiam fazer cursos técnicos especializantes em vez de faculdades, o que fere a visão romântica dos igualitários, que repetem que a universidade deveria ser para todos. E, claro, a baixa concorrência entre empregadores, pois o Brasil ainda é uma economia fechada, dominada demais por estatais ou oligopólios, fruto de décadas de dirigismo estatal. Por isso mesmo, a única resposta sustentável para o problema é aderir de vez ao liberalismo, que nunca nos deu o ar de sua graça. Uma série de protestos tomou conta das ruas de Barcelona, na Espanha, após a condenação de líderes separatistas. O destaque internacional é da repórter Larissa Coelho. Milhares de manifestantes foram às ruas de Barcelona nesta segunda-feira após a condenação de 9 líderes separatistas catalães. Os réus receberam penas de prisão que variam de 9 a 13 anos por envolvimento na tentativa de independência da Catalunha em 2017. Outras lideranças separatistas criticaram a decisão e convocaram protestos por meio das redes sociais. Em Barcelona, milhares de manifestantes bloquearam o acesso ao aeroporto da capital com barricadas de carrinhos de bagagens. Ao longo do dia, um grupo distribuiu cartões de embarque falsos para tumultuar as operações. No fim da tarde, policiais e manifestantes entraram em confronto no local, deixando pelo menos 13 pessoas feridas. Os protestos se estenderam também para outras cidades da Catalunha, provocando a suspensão de serviços ferroviários e o bloqueio de rodovias. O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, acusou a Espanha de repressão e vingança. Contra los miembros del gobierno, del Parlamento y de las entidades sociales más importantes de Cataluña, confirma la estrategia de la represión y la venganza. Puigdemont afirmou ainda que as próximas eleições serão uma grande oportunidade para uma nova resposta catalã. Y tenemos una gran oportunidad de demostrarlo una vez más, de convertir también las elecciones del 10 de noviembre en una respuesta masiva y sonora de rechazo. O pleito marcado para o dia 10 de novembro deverá acontecer em meio a uma forte discussão em torno da Catalunha. Com a condenação dos líderes separatistas, a região voltou ao centro do debate político, um ano após a tentativa de independência. Os Estados Unidos anunciaram a imposição de sanções à Turquia em meio aos ataques na Síria. Vamos a Nova York com a Mariana Jangiacomo. Bom dia, Mariana. Quais são os detalhes? Olá, bom dia a todos. Exatamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para que a Turquia pare imediatamente com os ataques à Síria. O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, disse inclusive que ontem Trump chegou a ligar para o presidente turco pedindo por um cessar-fogo imediato. Mike Pence disse que Trump foi firme ao telefone e Donald Trump também publicou ontem no Twitter um comunicado com as medidas adotadas pelos Estados Unidos em relação a esse assunto. O comunicado anuncia, então, o cancelamento de negociações comerciais no valor de 100 bilhões de dólares com a Turquia e a volta das tarifas de 50% sobre o preço do aço. Tudo isso porque, de acordo com o governo norte-americano, as ações da Turquia na Síria estão colocando civis em perigo e ameaçando a estabilidade da região. Agora, mesmo com todas essas retaliações, o presidente turco já disse que vai continuar sim com os ataques, que vai continuar com as ofensivas militares ali
ali na região até conseguir o objetivo. A gente lembra que esse conflito todo é porque os turcos consideram os grupos de sírios curdos como terroristas. E esses grupos foram apoiados pelos Estados Unidos por muitos anos, inclusive agindo ali na luta contra o Estado Islâmico. Mas no começo do mês, Donald Trump decidiu retirar as tropas norte-americanas da região, uma decisão que dividiu opiniões e que Trump justificou dizendo que queria tirar o exército dos Estados Unidos de guerras que, de acordo com ele, são guerras infinitas ao redor do mundo. Mas o Trump disse, desde o começo dessa história toda, que se a Turquia passasse dos limites em relação ali às ações na Síria, haveria sim retaliação e que os Estados Unidos ameaçariam a economia turca, como é o que a gente está vendo agora, né? Então, agora a expectativa para saber o que é que acontece a partir de agora, os Estados Unidos com essas retaliações, impondo sanções à Turquia e o presidente turco dizendo que os ataques vão continuar de qualquer forma, né? Então, o que resta agora é aguardar. Eu continuo de olho por aqui e volto a qualquer atualização sobre essa história. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Obrigada, Mariana, pelas informações. E 6 meses após a tragédia que destruiu um dos principais patrimônios culturais do mundo, as autoridades francesas estimam que a reconstrução da Catedral de Notre-Dame comece no segundo trimestre de 2020. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Nani Cox. O incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, completa 6 meses nesta terça-feira. A reconstrução deve começar no segundo trimestre do ano que vem, mais rápido do que se imaginava. No início de 2020, o número de operários vai triplicar, mas isso só deve ocorrer após a conclusão de todos os procedimentos de segurança. Nos últimos meses, os funcionários trabalharam na instalação de tetos temporários e na limpeza dos escombros. O trabalho foi feito de forma estratégica, porque além da fragilidade da estrutura após o incêndio, a onda de calor que atingiu a Europa provocou a queda de algumas pedras das paredes de Notre-Dame. O professor de História da Arte, João Braga, explica que a maior preocupação é evitar novos desabamentos. Numa época medieval, no período do Gótico, quando descobriu-se o arco-botante, que são aquelas como se fossem estacas nas laterais para segurar a parede, né? Enfim, ótimo, segura, né? E ao mesmo tempo, né, o peso do teto empurra para baixo e os arcos botantes seguram. Com a ausência do teto, tem o problema dos arcos botantes estarem fazendo a pressão para dentro e a possibilidade dessas paredes caírem. As autoridades também monitoram os níveis de chumbo nos arredores da Notre-Dame, já que o incêndio liberou o equivalente a 400 toneladas do metal. Os órgãos de saúde garantem que nenhuma pessoa que foi exposta apresenta níveis excessivos de contaminação no sangue. 6 meses depois do incidente, o coral e as missas foram remanejados para igrejas das redondezas, apesar de pedidos pela instalação de uma estrutura temporária em frente a Notre-Dame. Mesmo com a catedral fechada para visitas e equipada com andaimes, os turistas ainda se espremem às margens do Sena para fotos com o que sobrou após o fogo. As vendas dos cartões postais com a imagem do monumento histórico e o turismo na capital francesa, por si só, já aumentaram depois da tragédia de 15 de abril. As obras que estavam expostas na catedral foram encaminhadas para o Museu do Louvre, onde passam por processos de recuperação e restauro. As doações prometidas quando as chamas ainda ardiam se concretizaram em grande parte e somam cerca de 800 milhões de euros. Resta saber agora se a Notre-Dame será refeita exatamente como era ou se algo novo ressurgirá das cinzas. Um prédio residencial desabou nesta manhã em Fortaleza e quem vai nos atualizar sobre esse assunto é o repórter da rede Jovem Pan News Fortaleza, Igor Silveira. Oi, Igor, bom dia. Quais são as informações que a gente tem até agora sobre isso? Muito bom dia, Nicole, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, ainda é tudo muito preliminar, não se tem informações detalhadas sobre esse acidente, mas um fato aconteceu agora há pouco, pertinho de 11 da manhã, um prédio residencial que desabou na área nobre de Fortaleza, no bairro Dionísio Torres. Não temos informações, como disse, ainda de feridos, mas o prédio tinha cerca de 7 ou 8 andares, incluindo a cobertura. O Corpo de Bombeiros está no local acompanhando o caso.
e verificando se há então feridos para que haja então esse resgate. Então, como eu disse, o fato aconteceu agora há pouco, pertinho de 11 da manhã. Ainda estamos apurando o que de fato aconteceu com esse prédio que desabou na área nobre de Fortaleza, um prédio de 7 e 8 andares, mais ou menos. E ao longo do dia vamos acompanhar esse caso e trazer mais informações aqui para vocês sobre esse acidente, triste acidente aqui em Fortaleza, na área nobre, no bairro Dionísio Torres, prédio residencial que desabou, Nicole. Igor, falando sobre um outro desastre, dessa vez ambiental, a respeito aí das manchas de óleo que surgiram nas praias do Nordeste, um balanço divulgado hoje pelo Instituto Verdeluz diz que o número de tartarugas encontradas mortas no litoral já chega a 23. É isso mesmo? Isso mesmo, Nicole. Essas manchas de óleo que atingem praias de todo o Nordeste, incluindo o Ceará, podem ser o principal motivo para a morte de animais, inclusive tartarugas marinhas, né? Desde o mês passado já são 23 aqui no Ceará, de acordo com o Instituto Verdeluz, e desse total 21 só em Fortaleza e mais 2 aqui na região metropolitana. Esse óleo, que ainda não se sabe então a origem dele, de onde veio, ele causa prejuízos a toda a fauna marinha. É o que explica então o médico veterinário Vitor Luz. Vamos ouvir. Ele é um óleo muito espesso, então ele se adere muito firmemente à pele. É bem difícil remover esse material, tanto da pele, do casco das tartarugas e principalmente nas aves. É mais difícil ainda quando esse material fica impregnado nas penas, é muito difícil de remover. Então, muitas vezes os animais perdem as aves, elas perdem a impermeabilização das suas penas, a capacidade de voo, então elas ficam totalmente limitadas, né? As tartarugas, além do contato desse material com a pele, que ele pode provocar alguma irritação, inflamação, elas também podem ingerir esse material, né? Isso, Nicole. O Vitor Luz, ele também alerta que mais animais podem sofrer se tiverem esse contato com a substância que ainda é desconhecida, né? Não se sabe a origem, mas que se trata de petróleo. Vamos ouvir mais uma vez o Vitor Luz. A gente ainda está em alerta para a possibilidade de aparecerem outros animais que possam ter tido contato com essas manchas em alto mar, tá sofrendo uns danos mais crônicos, e aí eles podem ainda vir a aparecer nos próximos dias. Aqui no Ceará a situação tem melhorado, mas não foram mais vistas manchas de óleo nas praias do estado, mas fica ainda esse alerta para banhistas, caso frequentem as praias e vejam essa substância, procurem evitar o mar e relatar caso vejam também animais mortos em decorrência desse óleo. Nicole. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade você volta aqui com a gente. Bom trabalho para você. Obrigado. Bom dia. Bom dia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a afirmar que os Estados Unidos apoiam a entrada do Brasil na OCDE. Vitória Bel. O deputado federal Eduardo Bolsonaro avalia que o apoio dos Estados Unidos à entrada de Argentina e Romênia na OCDE, postergando o aval à candidatura brasileira, não coloca em risco a indicação dele à Embaixada do Brasil em Washington. Eduardo Bolsonaro disse ontem em São Paulo que o suporte ao pleito brasileiro manifestado por Donald Trump se mantém. Nos bastidores, a manifestação favorável dos americanos a romenos e argentinos soou como sinal de alerta à indicação de Eduardo à Embaixada brasileira nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro avaliou que a candidatura segue firme. Teve uma carta vazada, onde houve uma interpretação totalmente deturpada, né? Mais uma daquelas interpretações que, ao meu ver, é só para tentar desgastar o governo Bolsonaro. Trump falou, Pompeu falou, a embaixada americana falou, então tá na cara e só não enxerga quem não quer. Estados Unidos apoia a entrada do Brasil para a OCDE. Isso não pode atrapalhar a sua indicação? Não acredito. O filho do presidente Jair Bolsonaro esteve nesta segunda-feira num evento que discutiu a reforma tributária em São Paulo. No encontro, Eduardo Bolsonaro afirmou que a mudança no sistema de impostos é urgente. No entanto, preferiu não responder sobre a demora do governo em enviar um texto próprio de mudanças no sistema tributário, enquanto projetos paralelos tramitam no Congresso. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a reforma tributária não tem urgência.
Método da escola inclusiva é aprovado por grande parte dos brasileiros. Estudo do Datafolha, em parceria com o Instituto Alana, destaca que 86% dos entrevistados veem melhoras nas escolas com a inclusão de alunos com deficiência. O levantamento ouviu 2.074 pessoas em 130 municípios entre os dias 10 e 15 de julho deste ano. O Brasil aderiu à escola inclusiva há 10 anos e a legislação determina a pena de reclusão ao gestor que negar matrícula ao aluno com deficiência. STJ manteve acórdão do TRF4 que reestabeleceu bolsa integral do ProUni a aluno que teve aumento de renda. Segundo o processo, o estudante teve acréscimo de R$ 196,95 na sua renda familiar. Com isso, superou o limite para ter direito ao benefício integral do programa Universidade para Todos, o ProUni. Para o STJ, não houve mudança substancial na renda do aluno que altere a condição socioeconômica. Um dos maiores parques de tecnologia do país, Porto Digital, no Recife, não consegue preencher todas as vagas por falta de mão de obra especializada. O conglomerado já tem 10 mil funcionários e fatura o dobro de 2015, mas não consegue pessoal treinado, principalmente na área de programação. Para tentar preencher de uma só vez 500 vagas com salários de R$ 3.000 a R$ 25.000, vai promover uma operação chamada de empregaço. Em cidades como São Paulo, a mão de obra disponível para o setor de tecnologia se encontra praticamente esgotada. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o aumento do limite de compras em free shops para brasileiros que retornam de viagens ao exterior. Camila Yunes. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou por uma rede social que o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou portaria que dobra o limite de compras em free shops para os brasileiros que voltam de viagem do exterior. O limite, que atualmente é de $500, passará a ser de $1.000. Na última quinta-feira, o presidente já havia informado que iria aumentar os valores de compra. No entanto, ainda não tinha uma data definida. Ele ainda afirmou que a medida, que já vinha sendo estudada pelo ministro Paulo Guedes, começará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Caso começasse a vigorar este ano, o governo teria que mexer na lei orçamentária, já que as vendas são isentas de impostos e esse dinheiro não vai para os cofres públicos. O Ministério da Economia, no entanto, ainda não revelou de quanto será a renúncia fiscal. Vale lembrar que compras feitas fora do país e trazidas para o Brasil na bagagem continuarão com o limite de $500, já que é o Mercosul que dita as regras neste caso. E para que a norma fosse alterada, seria necessário um acordo entre todos os países. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou nesta segunda-feira que o limite de compras para quem cruza a fronteira entre Brasil e Paraguai será ampliado de $300 para $500. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, lançou nesta manhã o programa Escola Digital, que vai equipar 12 mil salas de aula com atualizações tecnológicas. E quem traz mais informações ao vivo é o repórter Vitor Moraes. Oi, Vitor, bom dia. Muito bom dia, Nicole. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, Nicole, uma notícia muito importante para um dia bastante importante, que é o Dia do Professor. A Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Educação resolveram abrir a mão. Vão investir R$90 milhões na rede municipal de São Paulo, transformando o sistema educacional, que hoje é analógico, né, com os tradicionais giz e lousa, transformando esse sistema num sistema digital, propondo aí, colocando nas escolas, nas 12 mil salas, como você falou, computadores, Wi-Fi, todo um sistema de projeção, todo um sistema de som, enfim, tecnologias necessárias para que os alunos da rede municipal não tenham só uma aula por semana de informática, mas sim consumam um conteúdo digital todos os dias para melhorar o aprendizado. Eu conversei com o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, que me disse que tão importante quanto a instalação desses equipamentos digitais é que os professores tenham esse conteúdo
em mãos para poder ver as aulas e também compartilhar com outros profissionais. Vamos ouvi-lo. Hoje a gente lançou aqui na Prefeitura o programa Escola Digital, levando para todas as salas de aula das nossas escolas municipais equipamentos de internet banda larga, computador para o professor, projetor, tela e caixas de som. Então hoje os alunos da rede municipal que só tem contato com a informática no laboratório, né? Então uma escola típica são 20 salas de aula e uma delas só hoje conta com computadores, que é o laboratório de informática. A partir do primeiro trimestre do ano que vem, todas as salas vão contar com esses equipamentos e mais do que isso, além dos equipamentos instalados, a Prefeitura de São Paulo disponibiliza para os professores também o currículo digital e as aulas digitais, para que os professores possam se valer desses instrumentos, das novas tecnologias, das novas didáticas, para que a gente tenha uma aula ainda mais atrativa, de melhor qualidade, e que os alunos possam aprender mais, que esse é no final das contas, é o grande objetivo. Aí o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, lembrando que todos os professores, mesmo aprovados no concurso público, que já é bastante difícil, já é bastante concorrido, eles vão passar por toda uma série de aulas aí para poder aprender nesses equipamentos, a mexer nesses equipamentos. Um investimento, então, eu volto a dizer, de 90 milhões de reais, bastante um investimento grande, né, feito na educação, numa área muito importante, né, Nicole? Porque a gente sabe que hoje em dia as crianças, os adolescentes já dispõem dos smartphones, da internet, dos computadores para aprenderem o conteúdo que é de sala de aula, e hoje as escolas, quer dizer, a partir do ano que vem, as escolas então poderão se modernizar e contar com esse conteúdo digital. Nicole? Obrigada, Vitor, pelas informações. Bom trabalho. Para você também. Vamos saber agora como fica o tempo em todo o Brasil com Desirê Brant. Tem uma bela de uma frente fria no sul do Brasil que já provocou temporais na região e hoje tem mais previsão de chuva forte nos 3 estados do sul do país. Mas principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde existe até o risco para queda de granizo. Também chove entre São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, só que de maneira menos intensa e mais isolada. E como é bem natural nesta época do ano, ocorrem pancadas de chuva na maior parte da região norte do Brasil. Aqui na faixa leste do Nordeste e no Espírito Santo, trata-se de uma chuva fraca e isolada. Quanto à temperatura, hoje a máxima não passa dos 18 graus em Porto Alegre, mas chega aos 36 em Cuiabá, 34 em Palmas e também em Teresina. Na capital paulista, a nebulosidade aumenta um pouco, pode chover e a máxima fica em torno dos 25 graus. Amanhã, quarta-feira, vai ser assim também. Sol entre algumas nuvens, possibilidade para algumas pancadas isoladas de chuva e a máxima prevista é de 25 graus. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Mais um policial militar foi morto no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Vamos às informações de Rodrigo Viga. Mais um policial militar morreu no Rio de Janeiro nas últimas horas. Um sargento da reserva reformada, identificado como Rogério Perfeito da Silva, estava caminhando em uma rua, sempre temida e perigosa Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, quando foi abordado por um homem armado. Não se sabe se foi uma tentativa de assalto ou uma execução. PM foi baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Saracuruna. Já são mais de 50 agentes de segurança mortos em todo o estado do Rio de Janeiro neste ano de 2019. A polícia abriu inquérito para investigar o caso e analisa imagens de circuitos de segurança da região. Imagens que, inclusive, ajudaram a desvendar uma farsa promovida por PMs aqui do Rio de Janeiro em julho deste ano. Foi na Ilha do Governador, na zona norte da capital. À época, 2 inocentes que estavam em um carro de passeio foram atingidos por tiros disparados por policiais militares. Dentro do carro estavam 4 pessoas. À época, os policiais militares envolvidos na ocorrência disseram que estavam em uma perseguição policial e acabaram, sem querer, atirando no carro de passeio. Mas
As imagens divulgadas nas últimas horas revelam que tudo não passava de uma farsa, de uma mentira dos policiais militares, que chegaram até a coagir, ou pelo menos tentar coagir, os ocupantes deste carro de passeio. Felizmente, os 2 atingidos, os 2 feridos, sobreviveram e ajudaram a contar a verdade à Polícia Militar e também à Justiça Fluminense. As imagens revelam um policial militar saindo de uma viatura, uma abordagem mal feita, sem o devido anúncio, sem ligar o giroscópio do veículo da Polícia Militar e logo em seguida, 3 segundos depois, atirando no carro de passeio. Por decisão da Justiça, o sargento da ativa que deu os tiros, Alexandre da Silva, está afastado de suas funções. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Agora são 11h28 e o Jornal da Manhã, segunda edição, volta daqui a pouco com mais notícias desta terça-feira. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. Já ganhei alguns prêmios jornalísticos importantes, já participei como jurado de concursos que distribuíram prêmios, e é por isso que eu falo com absoluta convicção que, se é uma honra ser finalista do Prêmio Caboré, como é a Jovem Pan, é justo premiar a Jovem Pan como vencedora. Eu digo isso por ser um comentarista que trabalha com inteira liberdade, que pode dizer o que pensa, e dizer o que pensa é do que o Brasil mais precisa hoje. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e o STF decidirá se testemunha de Jeová tem direito a se negar a receber transfusão de sangue. Em plenário virtual, a maioria dos ministros concordou que o caso tem repercussão geral. Isso significa que, quando for tomada a decisão, ela valerá para todos os processos semelhantes. A repercussão geral foi analisada no plenário virtual, mas ainda não há uma data para o julgamento final.
Governo federal quer prioridade do Congresso em votação para garantir a realização de mega leilão do pré-sal. O secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, revela ao jornal Estado de São Paulo que vencer a etapa é imprescindível para garantir a segurança jurídica. 2 projetos ainda aguardam a aprovação do Legislativo. O primeiro abre caminho para pagamentos à Petrobras e o segundo vai lhe do repasse a estados e municípios. O certame está previsto para 6 de novembro e a expectativa é arrecadar até 106 bilhões e 500 milhões de reais. Bancário dispensado após 32 anos de serviço consegue reintegração por faltar menos de 2 anos para a aposentadoria. O banco alegou que ele já tinha tempo de contribuição suficiente para se aposentar, o que o empregado negou. A estabilidade nos 2 anos faltantes para pleitear o benefício estava prevista em convenção coletiva. A decisão é da 5ª turma do TRT de Minas Gerais. E para você que chega agora, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Seja sempre muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo sempre no canal do YouTube Jovem Pan News e também no AM para todo o Brasil e para São Paulo. Agora são 11 horas e 34 minutos. Vamos saber quais são as principais notícias da manhã desta terça-feira com o nosso Top 10. Candidaturas suspeitas. Polícia Federal faz buscas na casa do presidente do PSL, Luciano Bivar. Saída do partido? Em entrevista no Roda Viva, a deputada federal Tabata Amaral diz que PDT não possui mais espaço para ela, mas que segue sem destino. Imposto de renda. Receita Federal paga 3 bilhões e meio de reais no 5º lote de restituições do abono. Licença maternidade. Proposta de ampliação para afastamento de 6 meses avança na Câmara dos Deputados. Mudanças na ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica deve reduzir hoje incentivo a quem produz a própria energia. Manchas no Nordeste. 23 tartarugas são achadas mortas no Ceará após surgimento de óleo. Compras em Free Shop. Novo limite para compras em lojas de aeroporto valerá em janeiro do ano que vem. Tufão Hagibis. Sobe para 67 o número de mortos em tormenta no Japão. Eleições em Moçambique. País realiza eleições após campanha violenta que deixou 40 mortos. Copa do Mundo de Vôlei. Brasil bate a Itália e encerra invicto e tricampeão no Japão. O senador Major Olímpio, do PSL, e o governador de São Paulo, João Dória, protagonizaram uma nova troca de farpas nesta segunda-feira. Marcela Lorenzetto. O senador Major Olímpio, do PSL, rebateu acusações de João Dória, do PSDB, e disse que ainda não começou a se mobilizar para cobrar as promessas do governador de São Paulo. Nesta segunda-feira, Dória afirmou que as vaias recebidas em um evento da PM na última sexta foram orquestradas pelo senador e outros 2 políticos, os deputados estaduais Major Meca e Gil Diniz. De acordo com João Dória, esse tipo de manifestação não tem nenhum valor. Vai orquestrado, para mim, não tem nenhum valor. O nosso Olímpio, assim como o tal Major Meca e o Gil Diniz, montaram uma operação com um conjunto de pessoas com o objetivo exatamente de criar constrangimentos ao governador de São Paulo. Aliás, como já fez o dito Major Olímpio, outras vezes com o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu presenciei isso 2 vezes como prefeito da cidade de São Paulo, o mesmo Olímpio orquestrando vaias de algumas pessoas, não de todas e nem da maioria, para o então governador Geraldo Alckmin. É lamentável que um senador da República
República haja como um ativista de rua, proporcionando um péssimo espetáculo. A fala do governador ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, ao lado de autoridades como o comandante da PM de São Paulo, Coronel Marcelo Salles, e o secretário de Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos. Dória estimulou os jornalistas a questionar se esses policiais presentes concordavam com as vaias da última sexta. Major Olímpio criticou essa atitude. O senador disse que pretende pressionar Dória da mesma maneira que fez com o antecessor. Quem me dera eu pudesse ter essa força, mas as vaias ao governador é exatamente pelas omissões, pela falta de compromisso dele com a segurança pública. Ele vai ver o que é orquestrar as coisas para cima dele, porque eu ainda não apresentei para ele meu sonzinho de feira que eu puxo sozinho e que acabou fazendo com que o Geraldo Alckmin tivesse 4% de votos na eleição para presidente. O senador ainda reforçou que Dória vai ter que engolir ele e outros cidadãos, cobrando os compromissos do governo. Em São Paulo, o barracão da escola de samba Independente Tricolor foi destruído por um incêndio de grandes proporções na noite desta segunda-feira. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Natasha Mazaro. O incêndio de grandes proporções destruiu o galpão da escola de samba Independente Tricolor, na zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no início da noite e se espalhou rapidamente. As chamas também atingiram o galpão da escola Leandro de Itaquera. Não houve vítimas graves, mas ao menos 3 pessoas precisaram ser atendidas por inalar fumaça. O tenente Anderson Luiz Silva relatou que o combate às chamas durou cerca de 1 hora. Cada um desses galpões tem muito material combustível. Então, no primeiro momento, a gente usou bastante volume de água para segurar, para isolar, para confinar esse fogo dentro do primeiro galpão. E foi isso que foi o diferencial da ocorrência. Em pouco tempo a gente conseguiu conter essas chamas, evitou que a estrutura colapsasse devido à alta caloria e aí conseguimos controlar e o local agora está seguro. Segundo o tenente, no local havia carros alegóricos, ferramentas e materiais como tintas, solventes e botijões de gás. A escola de samba Independente Tricolor está no grupo de acesso do Carnaval de São Paulo. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, Paulo Sérgio Ferreira, foi ao local e disse que a entidade fará uma reunião para definir a situação da agremiação. A gente vai achar uma solução aí para que fique bem para todos aí. A gente vai conseguir fazer uma adequação aí para Independente. A gente vai conversar com o presidente com calma também. Vamos amanhã, a partir de amanhã, ver realmente o que se danificou, mas pelo jeito aqui se danificou quase todos os carros alegóricos. Então a situação não é confortável, não. O local onde ficava o galpão da Independente Tricolor é conhecido como Fábrica do Samba 2. A área abriga os barracões das escolas que estão no grupo de acesso do Carnaval de São Paulo. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo recorreu da decisão da 7ª Vara Federal, que negou a abertura de um processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 9 de setembro, o Ministério Público Federal denunciou o líder petista e o irmão dele, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, pelo crime de corrupção passiva continuada. Já os executivos Alexandrino de Salles Ramos Alencar, Emílio Odebrecht e Marcelo Odebrecht foram acusados de corrupção ativa continuada. De acordo com a denúncia, Frei Chico recebeu mais de R$1 milhão em forma de mesada da Odebrecht entre 2013 e 2015. Os pagamentos fariam parte de um pacote de vantagens oferecido pela empreiteira ao ex-presidente. Em contrapartida, a construtora Odebrecht obteria benefícios no governo federal. O juiz Ali Maslum, da 7ª Vara Federal de São Paulo, no entanto, negou a abertura da ação. Ele alegou na decisão que os crimes estão prescritos e que não há provas de que Lula sabia do pagamento da mesada ao irmão. No recurso apresentado pela Força Tarefa, os procuradores afirmaram que há evidências que sustentam as acusações feitas. Entre elas, estaria a existência de testemunhas e de documentos que mostram que os pagamentos recebidos por Frei Chico eram ligados a benefícios obtidos pela construtora. Agora, o recurso será analisado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Senadores estão debatendo neste momento em comissão a divisão dos recursos do pré-sal com estados e municípios. Vamos acompanhar então ao vivo a sessão. Nós estamos apenas a referenciar, primeiro, que não há generosidade com aquilo que é da União, não, com aquilo que é de todos nós brasileiros. Essa é uma matéria que vem sendo discutida há alguns anos e não foi uma iniciativa reservada a esses 10 primeiros meses de governo. É bom que nós salientemos. Ponto 2, os estados estão a perder. Ponto 3, está se tutelando e desconhecendo... Quem fala agora é o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba. Por essas razões, senhor presidente, sem perdas daquilo que é o compromisso nosso como municipalista, como ex-prefeito que fui, vou votar. Porque as matérias chegam a esta casa simplesmente a dizer ou é isso ou é nada. Quantas não foram as vezes que fomos levados a esse inconveniente e a esse constrangimento? Mais uma está sendo feito agora. Votarei em favor dos municípios para que eles mesmos não percam um final de ano que permitirá saldar algumas obrigações inerentes, ordinárias ao dia a dia. Mas é lamentável o tratamento que foi dispensado por parte do governo federal em relação aos estados e em nome da representação que faço, porque sou senador, portanto, represento a unidade estadual da Paraíba, não poderia deixar de assim me pronunciar. Obrigado, senador veneziano. Quero lembrar aos debatedores que mesmo sem pedir está sendo concedido de 1 a 3 minutos. No seu caso, foram 3 minutos. A gente concedeu. Não, sem, eu só estou dizendo que mesmo sem que se peça. Nós vamos ter agora o senador Carlos Viana, senador Jean Paul Prats, em seguida o senador Flávio Bolsonaro. Com a palavra o senador Carlos Viana. Meu bom dia aos nobres senadores e senadoras, ao presidente Omar, ao Plínio. Esse momento ele é muito importante para todos nós na discussão e o primeiro passo que nós estamos dando efetivamente para a rediscussão de um pacto federativo que seja mais equilibrado para o país. E aqui tenho que acompanhar o meu líder Otto, Fernando Bezerra, num pedido aos senhores senadores de bom senso para que a gente possa garantir aos municípios, em especial aos 853 da Minas Gerais, que é o estado, o ente federativo com o maior número de municípios no mundo. A gente acompanha agora a fala do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, nessa comissão que discute a divisão dos recursos do pré-sal com estados e municípios. Estado ao lado do líder Otto, desde o primeiro momento em que começamos a discutir essa questão da cessão onerosa. E se nós formos falar em desigualdade na distribuição, permitam então aqui, em nome dos mineiros, dizer da nossa insatisfação ao longo da história brasileira. Em 1943, senador Amin, quando Getúlio Vargas fundou a Companhia Vale do Rio Doce, Minas Gerais era o maior centro de exportação de minério de possivelmente do mundo. E nesses anos todos, 76, o imposto, a contribuição vergonhosa que é cobrada do minério é dividida por igual para toda a federação. Nós não temos absolutamente um tostão a mais, mesmo sendo o estado maior produtor de minério, que agora o Pará começa a alcançar o primeiro lugar por justiça e tempo, porque as nossas reservas estão acabando, e os senhores sabem muito bem o que ficou para trás em Minas, além da lama, do buraco e das mortes que nós tivemos lá. O dinheiro foi distribuído por igual por todos os brasileiros. Então, nós, sendo um bem nacional, então esse ósculo aos estados produtores, senador Flávio, para nós é injusto. Por que que nós temos que, num momento como agora, discutir o petróleo e ter que dar aos estados confrontantes e produtores algo a mais que os outros estados, sendo que é uma riqueza nacional? Esse é um assunto que nós temos que discutir, rever futuramente, porque esse acordo agora é somente para esse primeiro leilão que acontecerá no dia 6 de novembro. Outro critério que aqui, como novato, como disse o senador Jean Paul, vou colocar o critério da distribuição das emendas. Senhores, vejam, eu vou citar um exemplo. A Comissão do Orçamento, que eu sou parte e que aprendo lá todos os dias. O critério das emendas todas é por número de parlamentares, não é por população. Então, nós temos aqui, lá, por exemplo, na CMO, um deputado, um senador de Minas Gerais recebe 3 milhões e colegas meus do Nordeste, do Centro, recebem 33 milhões, 10 vezes a mais do que nós recebemos. E olha que nós temos 22 milhões de habitantes. Determinados estados recebem. E não sou contra, é o critério. Mas nós temos que rediscutir isso aqui.
Estados que têm 1 milhão de habitantes recebem 33 milhões de reais e nós lá com 22 milhões, 853 municípios, recebemos 3 milhões. Esse critério é injusto. Nós temos que fazer a distribuição por número de habitantes, né? Pelas necessidades, todos temos, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, só que não pode ser assim, está faltando farinha para todo mundo. Aqui, na questão do acordo que foi feito, é bom lembrar, quando voltou a proposta muito bem feita pelo senador Cid Gomes à Câmara, entrou-se aqui aquele critério de se querer tirar parte desse dinheiro para emendas impositivas de políticos. Um absurdo isso. No momento em que nós estamos vivendo uma crise nos estados, municípios, nós queremos tirar parte desse dinheiro para distribuir a bel critério político. Errado. Foi muito bem feito um acordo pelo presidente Davi Alcolumbre, pelos líderes, para que isso se permanecesse no critério justo da participação dos municípios e dos estados. Então, o último ponto, se nós não aprovarmos esse relatório agora, qual é a grande preocupação? Dia 6, não teremos um critério definido para a distribuição dos recursos. Se esse dinheiro entrar no caixa único do governo, aí eu quero ver. Porque vai entrar para o orçamento. A gente nós não acompanhou poderemos então a fala do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, nessa comissão que acontece agora ao vivo no Senado, que trata da divisão dos recursos do pré-sal com estados e municípios. A Prefeitura de São Paulo inaugurou mais uma unidade de pronto atendimento na zona norte da cidade. E quem acompanhou foi o repórter Vitor Moraes. Construída ao lado do Hospital Municipal aqui da região de Pirituba, foi inaugurada nesta segunda-feira a UPA, que é a primeira a ser inaugurada na zona norte de São Paulo. A unidade vai ser muito importante, por quê? Porque vai desafogar muitos atendimentos que vão direto para o Hospital Municipal e que muitas vezes não tem estrutura para poder receber todo mundo. O prefeito Bruno Covas falou de investimento. 10 milhões de reais foram gastos para a construção da UPA e serão gastos por mês para manutenção 3 milhões e meio de reais. A unidade de pronto atendimento de Pirituba vai funcionar 24 horas por dia. A população vai ter à disposição um serviço de raio-x, eletrocardiografia, avaliação de risco, aplicações de medicamentos, curativo, sutura, inalação, farmácia e fraudário. Bruno Covas falou que não está poupando esforços para fortalecer a rede municipal de saúde e oferecer um melhor atendimento aos usuários do SUS. Atender bem a nossa população. Não adianta inaugurar equipamento novo se a gente não tem a tranquilidade que o serviço vai ser bem prestado, que nós vamos ter profissionais e que a população vai aprovar o serviço que vai ser inaugurado. Esse é o desafio de atender e de atender bem a nossa população. A UPA Pirituba tem capacidade mensal para 22 mil atendimentos médicos, entre eles cirurgia geral, pediatria e ortopedia, além de coletas laboratoriais, procedimentos odontológicos e medicação. Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em casa de professor suspeito de enviar mensagens sexuais para uma aluna. Quem traz as informações é Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia para você também que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. E a Polícia Civil de Ariranha, cidade do interior do estado de São Paulo, cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da mãe do professor de 52 anos que trocou mensagens com conteúdo sexual com uma menina de 12 anos. Um notebook foi apreendido e vai para a perícia, assim como o celular da garota. A Diretoria Regional de Ensino de Catanduva disse que já afastou o professor das atividades. A denúncia aconteceu depois que a mãe da menina, repito, de 12 anos, teve acesso ao celular da garota e a mensagens com conteúdos sexuais. O professor fez declarações pesadas que foram interceptadas pela mãe, que denunciou o professor à Polícia Civil. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. E agora é hora de falar de futebol aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Mesmo com a derrota de Portugal para a Polônia ontem, em partida válida pelas eliminatórias da Euro, o atacante Cristiano Ronaldo balançou as redes e chegou à impressionante marca de 700 gols na carreira. Vamos agora ao destaque de Daniel Lian.
Cristiano Ronaldo marcou por seu país e alcançou a marca de 700 gols na carreira. O atacante entrou em campo com 2 objetivos. Um deles era ajudar Portugal a ficar mais perto da vaga para a Euro 2020 e o outro, particular, atingir a expressiva marca do exorbitante número 700. Sob um caldeirão e pressionado por mais de 70 mil ucranianos, o português demonstrou a frieza de sempre. Anotou de pênalti aos 28 minutos do segundo tempo, o único gol de seu time na derrota por 2-1 para a Ucrânia em Kiev. O jogador ainda deu muito trabalho ao goleiro Piatov, que fez grandes defesas, garantindo a classificação ucraniana antecipadamente à competição mais importante de seleções do velho continente. Do total de gols, 95 foram defendendo a camisa lusa. No espanhol Real Madrid, onde jogou de 2009 a 2018, anotou 450 vezes em 438 jogos, representando uma média superior a 1 gol por partida. O atleta somou também 118 pelo Manchester United da Inglaterra, 5 pelo Sporting de Portugal, onde foi revelado, e 32 pela Juventus de Turim, da Itália, sua atual equipe. Os portugueses ainda só dependem de si para segurar a vaga no restante da fase classificatória para a Euro 2020. Ou melhor, dependem da estrela Cristiano Ronaldo para alcançar a tão almejada meta. O fato triste do torneio ficou por conta do episódio de racismo durante a goleada da Inglaterra sobre a Bulgária, por 6-0. O árbitro da partida paralisou o jogo 2 vezes devido aos sons de macaco emitidos pelos torcedores búlgaros quando o zagueiro britânico Tyrone Mings, que fazia sua estreia no selecionado, pegava na bola. Além disto, nas arquibancadas faziam saudações nazistas e mostravam camisas com a frase em inglês "No respect", sem respeito, afrontando a campanha da UEFA contra o racismo, que tem como slogan "Respect", respeito. A entidade europeia vai analisar uma possível punição aos donos da casa. E a gente vai voltar agora o nosso contato com o repórter Igor Silveira, da Jovem Pan News de Fortaleza, porque um prédio residencial desabou nesta manhã e agora o Igor traz mais informações a respeito. Oi, Igor, bom dia. Oi, Nicole, bom dia mais uma vez a você e aos nossos ouvintes. Eu falo aqui agora ao vivo do local, estou em loco, onde o prédio desabou agora há pouco, há cerca de 1 hora atrás, no bairro Dionísio Torres, que é a área nobre de Fortaleza, né? A área agora está isolada e já foi retirada, então, a primeira vítima. Não se sabe ainda quantas vítimas estão nesse acidente que aconteceu, mas a primeira já foi retirada e, segundo os bombeiros, há relatos de sobreviventes. Eles conseguiram escutar alguém sob os escombros gritando, pedindo socorro, e estão nesse momento aqui fazendo esse resgate dos sobreviventes que estão nesse acidente aqui do bairro Dionísio Torres, na região nobre de Fortaleza. Nós temos 6 viaturas de resgate dos bombeiros, 7 ambulâncias do SAMU e uma UTI móvel aqui realizando esse trabalho de resgate após esse acidente, Nicole. O prédio tinha cerca de 6 andares, cada um deles com 2 apartamentos, totalizando aí 12 apartamentos nesse prédio que desabou aqui em Fortaleza, Nicole. Igor, não se sabe também ainda a causa desse acidente? Ainda não. Eu conversei agora há pouco aqui em off com uma pessoa ligada à inspeção predial, né, que realiza inspeções em prédios de Fortaleza. Essa pessoa me confidenciou que há 5 anos foi até esse prédio deixar uma proposta de inspeção, mas que até hoje não houve retorno. No caso, o prédio não realizou essa inspeção, o que poderia possivelmente ter evitado esse acidente, né, caso houvesse uma inspeção que indicaria algum risco que o prédio poderia estar passando. Então, inspeção não foi feita, segundo o que eu escutei agora há pouco aqui de uma pessoa ligada à inspeção predial, e hoje aconteceu esse desabamento, mas ainda não se sabe a causa correta, concreta desse acidente, Nicole. Igor, eu vou pedir só para você repetir então a informação. Ainda não se sabe se há mortos, se há feridos, e o que você disse é que há sinais de sobreviventes. Informações preliminares dão conta de que uma pessoa morreu e já foi retirada aqui do local. E há sim sobreviventes no local. Os bombeiros conseguiram escutar vozes de pessoas sob os escombros que relataram pedindo socorro aí após esse incidente aqui na área nobre de Fortaleza. Então, só reforçando,
temos até agora a confirmação de uma pessoa morta nesse acidente. Nicole. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você e você volta então ao longo da nossa programação para nos atualizar sobre esse acidente que ocorreu aí em Fortaleza. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom, e como eu disse agora então pro Igor Silveira, nosso repórter lá de Fortaleza, essa informação a respeito, as atualizações a respeito desse acidente que ocorreu em Fortaleza, você acompanha ao longo da nossa programação, porque agora, 11h57, o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Lembrando também que você pode se informar pelo site jp.com.br e pelo canal do YouTube Jovem Pan News. A gente se encontra amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Você fica agora com Camisa 10 também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Jovem Pan News. Jovem Pan.